Olá, mas bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, na santa paz do Senhor. Estamos aqui para mais um momento juntos aqui no colo do Pai, um momento onde nós lemos a palavra, onde nós estudamos a palavra e aplicamos essa verdade da palavra de Deus em oração. Amém? A gente está aqui lendo o livro de Salmos nesse momento. Estamos hoje no capítulo 13 e Deus tem uma chave para nós essa manhã. E essa chave ela está no versículo 2 e 3 do capítulo 13, que diz assim a palavra do Senhor: Até quando eu terei que lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e me responde, Senhor meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos ou eu morrerei. Amém? Queridos, quantos de nós, não sabemos que a fase da espera é algo que é muito difícil a gente suportar, não é verdade? Davi, quando ele está dando um grito aqui a Deus, ele está gritando a Deus: até quando, Senhor? A minha vida vai continuar dessa forma, o inimigo vai continuar prevalecendo, a minha alma está ali angustiada. E, queridos, isso pode estar acontecendo muitas vezes com as nossas vidas, A gente entende que nós temos dificuldade nesse tempo de espera. E a gente entende também que a gente vive no mundo e o mundo hoje, ele anda apressado, Todo mundo tá correndo, ninguém não quer mais esperar, Ninguém tem mais paciência para olhar o outro, ou ninguém tem mais paciência até para parar, para redirecionar a sua vida. Muitas vezes a gente tá andando ali no automático, Fazendo a vida, levantando, correndo para a direita, correndo para a esquerda, Fazendo as coisas, e de repente a gente tá até indo na direção que Deus não quer que nós fomos. E nem também na velocidade ao qual nós estamos vivendo, que é exatamente a velocidade do mundo, porque o mundo tá ali dizendo pra gente o tempo todo: você tem que correr, tem que ir rápido, pouco importa para onde você vai, o que importa é que você tem que correr, aleluia. E isso é totalmente o oposto do que diz a palavra de Deus, aleluia. Nós precisamos andar no tempo de Deus, nós precisamos andar também no ritmo de Deus, mas ainda, além de andar no tempo de Deus e andar no ritmo de Deus, e há algo que Deus ele tem para nós como um presente, que é o seu repouso, o repouso do Senhor, o descanso do Senhor, amém? E a Bíblia diz até, Salomão ele nos diz que há tempo para todas as coisas. E quando nós olhamos ali, até começando a olhar para a natureza, quando nós olhamos as árvores, muitas delas no inverno, elas estão hibernando ali, elas estão guardando as suas forças, tá frio, tem menos sol, o frio está muito grande, mas elas não estão mortas ali, elas estão guardando energia, se mantendo ali nesse momento de pausa, nesse momento de repouso, para quando chegar a primavera e depois ela vai florescer e ela vai dar fruto. E nós também vivemos da mesma forma, vivemos de estações, Quando vejo uma mulher que ela foi, receber essa graça, esse dom de Deus de nascer uma criança dentro do ventre, uma mulher não pode dar filho todo ano. Ela pode ter algumas mulheres, que dão 10 filhos, eu conheço uma que teve 14 filhos, mas o momento o corpo vai dizer: calma, eu não aguento mais, eu fui criado para dar filhos, Assim como a árvore foi criada para dar frutos, e aí mais um momento ela teve que parar. A mulher também, um momento o corpo da mulher precisa parar, precisa ter pausa, porque não aguenta. Quando nós olhamos ali para o nosso maior exemplo, que é o nosso amado Jesus, quando ele veio no mundo, ele estava limitado a um corpo, ele era Deus, mas ele veio como homem, e ele viveu como eu, e ele viveu como você. Então ele tinha momentos de descanso. A Bíblia diz que ele dormia, a Bíblia diz que quando ele estava muito cansado, sobretudo a alma dele inquieta, ele se retirava e se repousava em oração com o Pai. Aleluia. Quando nós olhamos também um outro grande exemplo, que é o maior exemplo para nós também, que é o mesmo de Jesus, que é o exemplo de Deus, quando ele fez, Jesus estava lá junto com Deus, quando ele criou o mundo, quando ele nos criou também, a Bíblia diz que em 6 dias eles trabalharam, mas no 7º dia eles descansaram. Não porque já Jesus aqui como Deus, não estava limitado a um corpo, mas ele estava ali dando exemplo para mim, para você. Ele não precisava de descanso. Jesus
quando ele criou, quando ele agora como Deus, né? Deus também não precisava de descanso, mas eles descansaram para nos dar o exemplo de que eu e você precisamos desse descanso. A Bíblia diz que Deus, ele deu o descanso do Senhor. Trabalhei 6 dias e o 7º descansarás. Para quê? Para que nós possamos aprender a dependência do Senhor. Então, desde a natureza até o homem, até o próprio Jesus, quando ele veio em forma de homem, até o Jesus e Deus, quando eles criaram o mundo inteiro, quando eles criaram toda a natureza, todo o homem, né, quando ele criou ali, ele ensinou pra gente que nós temos esse direito de descansar. Amém? E é interessante porque Davi, aqui ele tá gritando até quando, né? A Bíblia fala que ele tá exausto, a Bíblia diz que ele tá cansado aqui quando ele fala nesses versículos, e ele diz que o coração dele está ansioso. Queridos, uma das coisas que, né, que é o mal do século é a ansiedade, né? A gente entende que cada vez mais a gente está correndo tanto, às vezes nem sabe por que está correndo, tá tão automático, tá tão ali no automático, tá vivendo ali o tempo todo daquele jeito e tá tudo certo, a gente tá perdendo saúde, a gente tá perdendo vida, a gente tá perdendo família, a gente tá perdendo tudo, porque tá vivendo no automático, porque quer correr, não sabe nem para onde vai, mas a gente quer continuar ali nesse ritmo. E quando Davi, ele nos ensina que o correr, a falta de descanso traz ansiedade para o nosso coração, traz medo também para o nosso coração, traz depressão para o nosso coração, traz doenças, né, psicossomáticas ali na nossa mente, no nosso espírito, porque estamos correndo. Então é por isso que Deus, ele já tinha instalado, né, já tinha falado ali sobre o descanso, porque eu preciso descansar. E como é que eu descanso? Eu descanso quando eu largo tudo e eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Infelizmente, não é a vontade do Senhor, mas às vezes a gente só vai chegar nesse descanso quando a gente está tudo perdido, quando a gente não tem mais força, quando a gente já está ali, né? Como diz Davi, eu estou exausto, eu não aguento mais. Mas a vontade do Senhor é que, se antes de chegar a esse estado de exaustidão, né, que a gente pudesse antes ter buscado esse repouso lá atrás. Quantas pessoas você não conhece, ou talvez mesmo você, né, que estão tão acostumadas desde pequena a trabalhar o tempo todo, não consegue parar, não consegue ficar sentada, acha que tem que estar o tempo todo se movimentando, porque tem uma voz ali dentro de você condenando você, chamando você de preguiçosa. Eu, por exemplo, tenho exemplo de pessoas que eu conheço, né, que eu orei por elas, que elas não conseguiam ter esse prazer, vamos dizer assim, de descansar. Para elas sempre estavam ali em movimento. E eu me lembro que eu orei um dia para uma pessoa, uma senhora de 80 anos, e Deus falava para isso, ele disse: a sua mãe não está mais aqui para dizer para você que você precisa se movimentar. Porque a cada vez que ela se sentava para descansar, e era algo que era normal, ela tinha trabalhado, ela tinha limpado a casa, ela já estava aposentada, né, com 80 anos, então ela já tinha limpado a casa, já tinha feito tudo que tinha que fazer, então ela tinha o direito de se descansar. Amém? Como Deus fala, 6 dias trabalhei, o 7º dia descanse. Mas ela disse que dentro do espírito dela, da mente dela, ela via a mãe dela chamando ela de preguiçosa. Uma pessoa com 80 anos ainda estava escrava desse pensamento que ela recebeu quando era criança. Amém? E é isso que Deus quer quebrar para nós. É isso onde Deus quer nos libertar. Você não precisa mais ser escravo desses pensamentos que você traz da sua infância, desses pensamentos talvez da sua juventude, onde pessoas guiavam você aquela época, e ainda hoje esses pensamentos aqui estão nos guiando, o que nos impede também para depender da bondade, misericórdia e receber a graça de Deus, receber a cura de Deus e receber a libertação de Deus, que é para mim e que é para você. Amém? Então, esse momento de pausa, esse momento de descanso é até momento de se redirecionar a nossa vida. Quantos de nós estamos correndo e não chegamos em lugar nenhum porque não temos nenhum propósito? Às vezes Deus fala algo pra gente e a gente, pega aquilo que Deus falou e corre. Só que se a gente não toma o tempo para parar, talvez Deus vai dizer, você tinha que andar até tal ponto, né, do ponto A ao ponto B. No ponto B, você não tem que continuar mais direto, você tem que dobrar a direita. Mas a gente está tão correndo, numa vida tão corrida, tão no automático. Deus falou que eu tinha que ir, eu tô indo para frente. Não, é como Abraão, ele disse: vai, sai do meio da tua casa, no meio da tua parentela, e no meio do caminho eu vou te parar. Se Abraão não tivesse parado para ouvir a Deus, ele tinha continuado e andando. Amém? Então essa é a vontade do Senhor.
Senhor para a nossa vida. Que nós possamos parar esse tempo para descansar e ser regenerada as nossas forças, ser restaurada a nossa força e também uma redireção. E Lise, como é que eu consigo? Aleluia. Agora vem a parte mais interessante, na verdade, queridos. E talvez a gente pense que é a mais difícil, mas não é não. É só porque a gente está tão acostumado a correr que a gente acha que parar, descansar é perca de tempo. Mas não é perca de tempo não, porque muitas vezes a gente vai ganhar. O mundo diz que parar, o mundo diz que descansar é perca de tempo. Mas para nós, filhos de Deus, descanso é um privilégio e é algo que nós vamos ganhar. Não é perca, amém? E como é que a gente consegue? Nós conseguimos descansar quando eu vou largar tudo, quando eu vou deixar tudo. Dizer, Senhor, eu vou largar o controle da minha vida. E eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu quero descansar no teu amor. Eu quero descansar na tua fidelidade. Eu quero descansar na tua graça. Eu quero receber isso para mim. Eu cansei de correr. Então, queridos, é uma atitude. É uma atitude diante de Deus de pedir perdão, se arrepender e dizer, Senhor, até hoje eu corri feito uma louca, pra lá e pra cá, não cheguei em canto nenhum, fiquei só dando volta. Mas hoje eu quero aprender, eu quero receber, aleluia, esse descanso que tu tem pra mim, para que esse descanso não somente venha restaurar a minha mente, restaurar meu corpo, minha alma, meu espírito, mas também me redirecionar. Amém? Eu quero convidar você para que nós possamos orar, para que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse momento de oração. E eu creio que haverá libertação e cura nesta manhã. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, nesta manhã, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, a Tua graça, o Teu amor, as Tuas doces consolações, Pai, do Teu Espírito Santo. Senhor, eu coloco o Teu filho, eu coloco a Tua filha, Pai. Eu coloco essa pessoa, Pai, que está ouvindo, Senhor, essa oração, Pai. Tu sabes, Pai, o quão cansado ele está. Tu sabes, Pai, o quão cansado ele está, Pai. Até hoje, Senhor, esse povo tem sido direcionado pelos seus pensamentos, Pai, pelas suas vontades, pelos seus desejos, Pai. E o povo hoje, Pai, está aqui que nem Davi, Senhor. Até quando, Jesus? Até quando, Senhor, essa situação, essa ansiedade, essa angústia, Senhor, vai me dominar, Senhor. Esse inimigo da ansiedade vai me dominar. Esse inimigo da angústia vai me dominar. Esse inimigo que é o tempo, que eu tenho que correr o tempo todo, para todo o tempo, para todos os lugares, vai me dominar, Pai, em nome de Jesus. Mas nós queremos te pedir, Pai, nesta manhã, perdão pelos nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa nossas falhas, perdoa o nosso pecado, Senhor, de querer sempre fazer tudo na nossa força, de não tomar o tempo, Senhor, para descansar, porque a tua palavra diz que tu deu o descanso do Senhor. Tu mesmo, Deus, descansou. Jesus também descansou e nós precisamos descansar para que nós possamos encontrar esse lugar de dependência, esse lugar de humildade, esse lugar onde vamos encontrar, receber tudo que Deus tem para nós, Pai. Esse lugar de restauração, esse lugar de refrigério, esse lugar, Senhor, de mudança até de direcionamento, Deus, em nome de Jesus. Pai, perdoa-nos, Pai, porque queremos andar sempre na nossa força, com o nosso jeito e aonde queremos e no nosso ritmo. Mas nós te pedimos perdão, Senhor, nesta manhã. Senhor, pedimos perdão pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho que nos impede, Senhor, de parar. Quantos de nós estamos cansados, mas somos incapazes de pedir ajuda, somos incapazes de nos parar e descansar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloco aqueles, Senhor, que desde pequena sofrem, Senhor, com essa síndrome, Senhor, de não consegue ficar parada, Senhor. Essa síndrome que sempre está mostrando, Senhor, eficiência, Senhor. Sempre que tem que estar fazendo alguma coisa, Pai, em nome de Jesus, e nunca aproveitam esse descanso que é tão perfeito, essa promessa maravilhosa que é o teu descanso, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, se tem homens e mulheres, Senhor, que são guiadas por vozes dentro do seu interior, se tem homens e mulheres que são guiadas por vozes da sua infância, Senhor, onde tinha um pai e uma mãe sempre dizendo que ela era preguiçosa, que ela não tinha que parar, se levanta menina, você não está fazendo nada menino, se levanta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, Pai, em nome de Jesus, que essas vozes possam ser cortadas agora em nome de Jesus e que elas ouçam a tua voz. A voz do pastor, que ele quer trazer repouso para a alma, como diz a tua palavra, tu és o nosso pastor, oh Jesus, e tu nos leva para águas tranquilas. Nós somos as tuas ovelhas e queremos ouvir a tua voz.
E temos esse direito de lugar de águas tranquilas. E temos esse direito de nos repousar. Temos esse direito de descansar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te imploro, Senhor, eu te peço, Pai. Tu és misericordioso, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel. Leva esse homem, leva essa mulher para esse lugar de repouso. Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, todo o peso, Senhor, nas costas, Senhor, ao qual tem carregado desde muito jovem, Senhor, desde muito pequena, Senhor, de que sempre que está na ação, Pai, em nome de Jesus, ajuda esse povo a chegar para esse lugar de águas tranquilas, porque a Tua palavra diz que nós somos as Tuas ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor, e o pastor diz para nós hoje que nós temos que nos descansar em Ti, nós temos que descansar nossa mente, nós temos que descansar o nosso coração, nós podemos descansar nos braços do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, leva essas pessoas a esse nível de descanso, a esse nível de certeza, a esse nível de receber o amor, a receber esse refrigério que vem de Ti, Pai. A não viver mais sobre a sua força, a não viver mais sobre a sua inteligência, o seu entendimento, mas a ser levado, a ser direcionada para este lugar de águas tranquilas. Para esse lugar onde a paz do Senhor vem sobre nós, onde o refrigério, o bálsamo do Senhor vem, uma certeza no nosso coração de que Ele está no controle de todas as coisas. Não queremos mais controlar a nossa vida, mas queremos entregar, aleluia, o controle das nossas vidas em Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa casa, por essa família, que a Tua paz venha chegar nesse lar. Muitas das vezes nós impedimos a Tua paz de chegar na nossa casa, porque a paz verdadeiramente não chegou no nosso coração. E eu te peço, Deus, que nós sejamos receptores dessa paz, mas também aqueles que vão dar essa paz na casa, no trabalho, qualquer canto que nós formos, Pai. Mas não podemos exigir a paz dos outros, a paz dos nossos filhos, esposo, pai, familiar, colega, se essa paz primeiramente não vier no nosso coração. E essa paz vem do repouso. Ajuda-nos a tomar tempo para descansar. Ajuda-nos a tomar tempo para nos repousar. Ajuda-nos a pensar em nós, que nós precisamos repousar, para que nós possamos nos redirecionar também à direção da nossa vida. Senhor, ajuda aqueles que nunca te entregaram o coração a Ti. Ajuda, leva-os a Ele, Espírito Santo de Deus. Leva-os, conduz-os a este lugar para entregar a vida deles a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Convence-os do pecado, da justiça e do julgamento, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus é bom e sempre fiel. Eu creio que esse lugar de descanso é para mim, esse lugar de descanso é para você. Amém. Creia que essa libertação chegou para a sua vida. Creia que essa cura chegou para a sua vida, que você não é mais obrigado a viver refém dessa ansiedade, refém dessa angústia que está no seu coração, que seja ansiedade, depressão ou essa voz no seu espírito que diz que você não tem direito de se descansar. Isso é uma mentira do diabo. Essa mentira caiu por terra hoje em nome de Jesus, e receba essa paz e esse descanso do Senhor e pratique esse descanso. Toda vez que você vier na mente que você tem que trabalhar, tem que fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, não, eu vou descansar, eu já entreguei a Deus, a minha vida eu já entreguei a Ele, os meus planos eu já entreguei para Ele, eu tenho direito, é um mandamento, é uma ordem do Senhor, o descanso, amém? Então quando a gente não descansa, então a gente está em pecado. Às vezes a gente pensa que pecado é só matar, roubar, destruir, mas pecado também é não fazer, saber que tem que fazer e não faz aquilo que o Senhor manda, amém? E hoje Ele te diz, é para você esse descanso, não seja mais desobediente, para que não venha mais a ter problemas na tua vida, que seja física, espiritual ou até material, amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e até logo!